A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Por que muitos, meus irmãos, Jesus vai dizer no versículo 22, capítulo 7, versículo 22, por que muitos não vão entrar no reino do céu? Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitos naquele dia, meus irmãos, naquele dia, vão ser pegos de surpresa. Glória a Deus. Porque nós sabemos que muitas pessoas estão por aí fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Glória a Deus. Sem responsabilidade. Nós temos que fazer as coisas do Senhor com responsabilidade, com consciência. Glória a Deus. Que Ele, naquele dia, meus irmãos, Ele vai dizer isso para muitos. Jesus. É Jesus que está falando aqui, que muitos naquele dia dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não operamos muitas maravilhas no teu nome? Porque nós sabemos que no nome de Jesus as coisas acontecem. Tem que acontecer. Glória a Deus. Mas não é isso que vai nos garantir a nossa passagem lá para o céu. Tem muitas pessoas achando que é isso que está garantido a salvação, e nós não estamos garantidos, meus irmãos, Glória a Deus. fazendo essas coisas. Deus usa o seu vaso, a sua serva, mas usa com responsabilidade, com consciência, com transparência, com verdade, com firmeza. Glória a Deus. E aí muitos vão se apavorar. É Jesus que está dizendo: em teu nome nós expulsamos demônios. Aleluia. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Porque era no nome dele. Glória a Deus. É a mesma coisa, o pastor Luiz tem um nome limpo e eu tenho um nome sujo. E eu pegar os documentos do pastor Luiz que tem o nome limpo e lá usar o nome dele para comprar um carro, para comprar. Era no nome dele, não era no meu nome. O nome de Jesus é limpo, é puro, é santo. E aí, muitos estão usando esse nome santo, limpo, puro, para se promover, meus irmãos, para ser famoso, para ganhar dinheiro. E Jesus está dizendo que muitos não é? 1, 2 ou 3 ou 4, são muitos, são várias pessoas que profetizam em nome do Senhor, mas não correspondem com a sua vivência. E aí naquele dia, no versículo 23 vai dizer que então lhes direi, Jesus vai dizer para eles abertamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Imagina Jesus falar isso para nós naquele dia. Como o pastor disse aqui, nós precisamos todos os dias se apresentar diante de Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe como eu sou. A minha esposa que está comigo todo dia, ela me conhece, minha família. Não adianta nós querer enganar ninguém aqui, meus irmãos. Meu Deus, aleluia. Não adianta, ninguém engana ninguém, e ninguém engana muito menos o Senhor Jesus. Aleluia. Então Jesus, Ele nos conhece. E nós não podemos usar de muitas coisas para tentar acobertar. É como cobrir o sol com a peneira. Tenta cobrir o sol com a peneira. Glória a Deus. Não tem como, meus irmãos. A luz do Senhor, ela resplandece. Eita glória. Ela revela todas as coisas. A luz do Senhor, ela revela todas as coisas. E naquele dia, Jesus vai dizer para muitos: nunca vos conheci. Então, meus irmãos, aleluia, a hora de nós se apresentar para o Senhor como nós somos. Eu tenho que me apresentar diante de Deus como eu sou. Aleluia. No versículo 23, ele vai dizer abertamente: então nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então está aí, meus irmãos, o motivo de muitas pessoas estarem colocando em primeiro lugar o talento, em primeiro lugar
os dons, Meu Deus. para tentar cobertar a iniquidade, para tentar disfarçar a iniquidade, esconder o pecado. Glória, glória, glória a Por Deus. isso que muitas pessoas não pregam mais sobre iniquidade, sobre o pecado, Senhor. nas igrejas, nos púlpitos. Oh, Jesus. Isso não tem mais. É raro, meus irmãos. Glória a Deus. Porque isso parece que muitos têm medo porque acham que a pessoa não vai voltar mais na igreja. Oh, Jesus. Porque tem medo de perder obreiro, dízimo, dinheiro. Senhor. Mas nós, meus irmãos, não podemos pular esses versículos, essas passagens que falam, meus irmãos, que nós não estamos aqui brincando de igreja, brincando de pregar, brincando de ser crente. Glória a Deus. Jesus naquele dia vai dizer abertamente para muitos: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Meu Deus. Aleluia. Por quê? Espírito Santo de Deus. Jesus disse para os discípulos certa feita, ele disse assim, ele deu autoridade para os discípulos irem proclamar o Evangelho. Oh, Jesus. E aí a Bíblia diz que eles voltaram da missão muito felizes, muito alegres. Aleluia, muito alegre, entusiasmado, empolgado, porque eles haviam expulsado muitos demônios. Oh, Senhor. Eles foram no nome de Jesus e expulsaram muitos demônios, fizeram a obra do Senhor, voltaram alegres e falaram para Jesus: ó Jesus, no teu nome nós fizemos muitas coisas. Aleluia. Se os irmãos procurarem, os irmãos vão ver essa passagem. Oh, Jesus. No teu nome os demônios se sujeitam. No teu nome isso. Glória a Deus. Jesus vai olhar para eles e vai dizer para eles: não se alegram por isso. Se alegram antes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, alegrai-vos antes. A nossa alegria tem que ser no primeiro lugar, a nossa alegria tem que ser porque o nosso nome está escrito nos céus. Glória a Deus. Eu quero dizer em nome de Jesus que o nosso nome Eita, glória. está escrito lá. Oh, glória. Está escrito no livro dos céus. Está escrito lá no céu o teu nomezinho, aleluia, com a caneta de ouro. Jesus tem anotado. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer isso com autoridade, com graça, com unção. O dia que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, teu Salvador, o teu nomezinho Ele colocou lá no livro dos céus, e a tua vida está na palma da mão do Senhor. Ele tem cuidado muito bem de nós, meus irmãos. Então a nossa alegria tem que vir primeiro por isso. Oh, glória. Esse é o motivo da nossa alegria. Tem um hino que diz: esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo de nós chorar de alegria, porque o nosso nome está lá. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se o nosso nome está lá, aleluia, se o nome do teu filho está lá, ele pode estar na pior situação da vida dele. Jesus vai buscar ele, porque ele é o escolhido do Senhor, porque o nome dele está escrito no livro dos céus. Aleluia. Deus tem um plano de salvação para a nossa casa, meus irmãos. Oh, glória. Então esse é um ensinamento. Aleluia. Esse é uma palavra, uma advertência que nós não podemos deixar de falar, que Jesus falou isso Oh, glória a no Deus. capítulo 7, o versículo Aleluia. 21 ao 23. Ele vai trazer outro ensinamento também, outra advertência, outra palavra muito, muito maravilhosa, que eu quero falar também, Oh, acerca de duas casas. Antes dele curar a sogra de Pedro, glória a Deus. Jesus vai falar acerca de duas casas. Tu és E poderoso. eu estava lendo hoje de manhã que Jesus vai comparar essas duas casas como aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor Jesus, mas pratica, Aleluia. e também aquela pessoa que ouve a palavra e não pratica. É, Jesus vai dizer que a pessoa que escuta essas palavras glória a Deus. e as pratica, ela é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus está falando aqui de uma forma prática. Aquele que ouve as palavras e as pratica, o próprio Senhor Jesus vai dizer que essa pessoa que ouve e pratica, ela é
igual, semelhantemente ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus vai dizer acerca de uma outra pessoa que ouve e não pratica, vai dizer que essa pessoa é insensata. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, que Jesus vai dizer que o vento, a chuva, combateram as duas casas. Veio o vento na casa que estava firmada sobre a rocha, veio a chuva na casa que estava firmada sobre a rocha, veio, meus irmãos, a provação sobre a casa que estava na rocha, e veio também o vento, a chuva, a provação na casa que não estava na rocha. Jesus. Então a luta, o vento, a dificuldade veio nas duas casas, bateu nas duas casas. Aleluia. E eu estava lendo e pensando que a luta ela vem para todo mundo, o vento vem para todo mundo, a dificuldade vem para todo mundo. Mas o que diferencia e vai diferenciar, meus irmãos, é aquele que ouve as palavras e pratica e está firmado na rocha. Glória a Deus. Porque o vento bateu na casa que estava na rocha e a casa não caiu, aleluia. A casa permaneceu com seus pés firmados na rocha, que é Cristo Jesus. E o vento também bateu na casa que não estava na rocha, a dificuldade veio na casa que não estava na rocha, a chuva veio na casa que não estava na rocha, estava sobre a areia, e o vento derrubou aquela casa. Aleluia. O vento, meus irmãos, derrubou aquela casa que não estava na rocha. Glória a Deus, aleluia. Soprou o vento, a Bíblia diz no versículo 27, desceu a chuva, correu os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa. Combateu aquela casa até aquela casa se entregar. E aquela casa, meus irmãos, estava firmada na areia. Eita glória! E a Bíblia diz que quando soprou o vento, quando veio a chuva, correram os rios, aquela casa foi embora com a areia. Jesus está dizendo que essa é a casa que não está na rocha, que não está em Jesus. Glória a Deus! Essa é a casa, meus irmãos, esse é o ouvinte da palavra, mas não o praticante. Glória! Então, adianta nós ouvir e não praticar? Não adianta. Ei! Não adianta nada, meus irmãos, nós ouvir e não praticar. Jesus está falando de uma forma prática. Glória! Que se nós quiser ficar com a nossa casinha na rocha, Glória! nós vamos ter, o vento vai vir, meus irmãos. A Bíblia diz que o vento veio. Veio a prova, veio a luta, veio a dificuldade, veio tudo. Mas, aleluia, o crente está dizendo, Jesus é a minha rocha. Jesus é o meu Salvador. Então tem até um louvor que diz que o vento balançou o meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me respondeu, por isso estou aqui nessa noite, aleluia. Por isso você está aqui nessa noite, porque quando o vento bateu na tua casa, quando você estava triste, quando você estava passando por luta, você clamou o nome de Jesus, e Ele atendeu o teu clamor, te levantou da cama de novo. Quando você não tinha força para se levantar, para sair do teu quarto, Ele te renovou e te trouxe até aqui nessa noite. Por isso que Ele é a tua rocha, o teu Salvador amado. Amém, irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Veio a chuva nas duas casas. Veio a dificuldade nas duas casas, o mesmo problema. Só que a diferença é da casa que está na rocha, né, meus irmãos? Nós podemos ver essa diferença. Aleluia. Glória a Deus. Então chegamos aqui, meus irmãos, no versículo que nós lemos, que é a cura da sogra de Pedro. Aleluia. A cura da sogra de Pedro. Jesus curou a sogra do Pedro, meus irmãos. Mas, se nós analisar aqui uns versículos antes, e eu estava lendo, e o que me chamou a atenção também é que Jesus, ele opera milagre de longe e de perto. Ele opera milagre de longe e de perto. Ele opera milagre aqui, nessa reunião que nós estamos, mas ele também opera milagre, pode operar milagre em alguém que não está aqui. Porque se nós voltarmos versículos, nós vamos ver
que um certo centurião chegou até Jesus, perguntou para ele, disse para ele que tinha um criado dele que estava violentamente paralítico, atormentado. Jesus disse para ele no capítulo 8, versículo 7, disse-lhe, eu irei até ele, eu quero ir até onde ele está, e eu vou dar saúde para o teu servo, para o teu empregado. Mas o centurião disse para ele, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, Jesus. Então o que me impressiona aqui, pastor Luiz, é a fé desse homem. Jesus se ofereceu para ir até lá, Jesus como homem se ofereceu para ir até lá, eu vou ir lá, vou tocar nele, vou dar saúde para ele. E esse homem humildemente assumiu que a casa dele não estava de acordo, não era digna de receber o mestre. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Jesus se admirou com a fé desse homem. Aleluia. Aleluia. Jesus se maravilhou ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava em Cafarnaum, meus irmãos. Ele disse que nem lá em Israel ele ouviu falar de tanta fé desse homem. Aleluia. Porque ele creu que se Jesus liberasse apenas uma palavra, não precisava nem ir lá. Aleluia. Oh, glória a Deus, aqui eu entendo, meus irmãos, aqui com base na palavra, eu entendo, se nós orar por alguém que não está aqui, o eterno Jesus que está sentado no trono, aleluia, tem poder para curar a pessoa que ficou em casa doente. Sim, em nome de Jesus, eu creio, meus irmãos, eu creio que pela fé, meus irmãos, se nós fechar os nossos olhos, pela fé e crer, e lembrar daquela pessoa amada, daquele irmãozinho amado, daquele amigo amado, aleluia, orar por ele, clamar pelo nosso irmão que não está aqui, o eterno Jesus tem poder para curar e libertar essa pessoa. Porque eu digo isso, meus irmãos, porque veja bem, Jesus disse para o centurião, então disse Jesus ao centurião, Jesus disse isso, vai e como creste a tua fé, e como creste que seja feito. Disse para ele, assim como tu está acreditando, vai ser feito. Assim como nós acreditarmos, irmãos, vai ser feito. Isso é fé, irmãos. Isso é crença, isso é fé, isso é acreditar. Jesus disse para ele, assim como tu está crendo, sem eu precisar ir lá, o milagre já é teu. Aleluia. O milagre já é teu. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Naquela mesma hora que Jesus falou para ele, glória a Deus, que não precisava Jesus ir lá, Jesus falou no versículo 13, naquele mesmo instante, o servo dele ficou sarado. Glória a Deus. Ficou são, meus irmãos. Então isso é fé, isso é crer, isso é acreditar no poder da oração, no poder que o nosso Senhor Jesus tem, na capacidade. Jesus, então, como eu disse, ele tem poder para curar de longe e de perto. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que hoje, a posição que ele está, pastor Luiz, a posição que Jesus está hoje, aonde Jesus está hoje, ele está sentado à destra de Deus. Deus está no trono e Jesus está sentado à direita, à destra. E a posição aonde Jesus está, meus irmãos, no alto e sublime trono, ele enxerga toda a terra. Aleluia. Ele enxerga toda a terra. Ele enxerga toda a terra, aleluia. A posição que ele está, ninguém pode escapar, aleluia, dele. Por isso que ele é maravilhoso, meus irmãos. A posição aonde ele está, a visão que ele tem é uma visão global, é uma visão de toda a terra. Ele enxerga o gemido e ouve a oração do homem e da mulher que está clamando sobre esta terra, meus irmãos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quantos creem nisso? Que a posição que Jesus está
faz com que ele tenha o poder no céu, na terra e em todo lugar. A tua oração está sendo ouvida nesta noite, aleluia. Ele é o Senhor que opera de longe e de perto. E o versículo 14 vai dizer agora, que quando Jesus entrou na casa de Pedro, aqui é Jesus como homem, como verbo que se fez carne, andando por essa terra. Ele entrou na casa de Pedro, e quando ele entra na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro. Primeiro ele entra dentro da casa de Pedro, caminhando, manso, humilde, e quando ele entra, a Bíblia diz que ele viu a sogra. Ele viu a sogra de Pedro queimando de febre, desde jazendo com febre. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quando ele entra, ele vê a situação ali, que havia uma mulher ali queimando de febre. Versículo 15 vai dizer que ele tocou na mão dela. Ele tocou na mão da sogra de Pedro. Aleluia. Versículo 15, tocou-lhe na mão e a febre deixou. E levantou-se e serviu. Meus irmãos, eu estava lendo essa palavra e orando a Deus para Deus entrar na nossa casa. Hoje é culto da família, porque nós, como seres humanos, nós não enxergamos às vezes os problemas que estão acontecendo na nossa casa. Aleluia. Nós não temos a capacidade, muitas das vezes, de enxergar todos os problemas. Aleluia. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa e viu o problema. Glória. E viu a situação. Então, meus irmãos, Jesus, ele tem o poder de ver o problema, aquilo que nós não conseguimos ver, Glória a Deus. aquilo que nós não temos a capacidade de enxergar com os nossos olhos normais, humanos. Os nossos olhos, eles enxergam muitas das vezes só aqui, né? Aleluia. A gente caminha muitas das vezes assim, ó, só enxerga o chão, né? A gente às vezes não levanta a cabeça para olhar. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele entrou na casa e viu o problema. Ele viu que a mulher estava lá doente. E às vezes a gente, na pressa, na correria do dia a dia, muitas das vezes a gente não consegue ver o problema, ver a situação. Mas Jesus viu a sogra de Pedro. Jesus enxergou a sogra de Pedro, viu a situação, viu que ela estava queimando de febre. E quando ele viu, pastor Luiz, a Bíblia diz que ele tocou na mão dela. Tocou na mão. E na mesma hora, meus irmãos, na mesma frase, no mesmo momento que ele tocou na mão dela, Aleluia. a febre saiu da vida dela. A febre se retirou. A febre no mesmo momento passou. Glória. Meus irmãos, o que é isso? Isso é virtude. Isso é virtude, meus irmãos. Quando ele tocou na mão dela, glória a Deus. Quando ele pegou na mão dela, aleluia. Glória. Isso é virtude, meus irmãos, que a igreja tem. Jesus tem essa virtude e a igreja também tem essa virtude para curar. Glória a Deus. Glória. Eu sinto a mão do Senhor aqui neste lugar, aleluia. Através da virtude que Jesus tem, meus irmãos. Ele tocou na mão dela e na mesma hora. Jesus nem orou. A Bíblia não diz que Jesus orou. Não fez aquela oração longa. Glória. Muitas das vezes, ele só tocou porque dele saía a virtude. Glória a Deus. Maravilhoso de Deus nesta noite. Maravilhoso é o nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Ele vai tocar, meus irmãos, lá no problema onde nós não vemos com nossos olhos normais, humanos, dentro da nossa casa. Aquilo, meus irmãos, que nós não estamos tendo capacidade de resolver dentro da nossa casa. É lá que Jesus vai tocar. É lá que Jesus vai entrar. Jesus vai entrar com providência, meus irmãos, nas causas impossíveis dentro da nossa casa. A enfermidade talvez querendo nos assolar. A Bíblia diz que essa mulher estava deitada na cama, aleluia. Ela não tinha força por causa da enfermidade. E muitas das vezes nós julgamos o nosso irmão, a nossa irmã,
que ela está Glória. enferma, está doente Glória. e não consegue se levantar, mas não é porque ele não quer, é por causa muitas das vezes da Glória. enfermidade que assola a vida, o corpo humano da pessoa, mas a mão santa e poderosa do Senhor Jesus Cristo nessa noite vai arrancar a enfermidade nesse culto da família. Aleluia, a enfermidade não vai te derrotar, essa febre, esse mal que assola muitas das vezes o corpo físico vai ser repreendido pelo poder da mão do Senhor nessa noite. A mão santa, a mão pura, a mão dele sem pecado, a mão ensanguentada que derramou sangue na cruz do Calvário, vai tocar nessa noite na enfermidade e o mal vai embora, meus irmãos. Oh, Glória a glória. Deus. Ele tocou na mão dela, Oh, glória. ele tocou na mão dela. É Deus. Ele só chegou, entrou, viu e tocou na mão dela, Oh, Jesus. sem chamar atenção. Aleluia. Jesus era humilde, fazia as coisas sem chamar atenção. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele não queria chamar atenção. As pessoas iam porque sabiam que dele saía virtude, mas ele não queria chamar atenção, meus irmãos. Aleluia. Entrou, tocou e o mal saiu. Isso é virtude. Deus maravilhoso. Isso é virtude. E a Bíblia diz no versículo 16, chegada a tarde trouxeram-lhe. Então, antes disso, Oh, quando a glória. mulher se levanta, a Bíblia diz que quando Jesus tocou, a mulher se levantou. O mal saiu primeiro, a mulher se levantou. E quando ela se levantou, ela serviu eles. Serviu Jesus, Eita, glória. serviu os que estavam ali com Jesus. Eu creio que era perto do meio-dia. A mulher, era perto do meio-dia, talvez a mulher, a sogra de Pedro, não tinha força para levantar para preparar o almoço, para lavar a louça, preparar um preparo ali para Jesus, para os que estavam com Jesus. E quando Jesus tocou na mão dela, o mal saiu, ela se levantou. E os irmãos vão ver Oh, que glória. quando ela se levantou, ela serviu eles. Serviu Jesus, agradeceu Jesus ali, serviu o almoço para os que estavam ali com Jesus. E aí depois disso, meus irmãos, Aleluia. depois desse acontecimento, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Eita, Trouxeram glória. até Jesus muitos endemoniados, pessoas endemoniadas, e ele com a sua palavra expulsou Oh, deles glória. o espírito e curou todos os que estavam enfermos. Eita, glória. E o versículo 17 vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Oh, O que o profeta Isaías disse? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades oh, glória. e levou sobre si as nossas doenças. Aleluia. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Oh, Por isso que o nome dele tem tanto poder. Quando nós oramos no nome de Jesus, Eita, porque glória. ele levou sobre si, ele levou sobre os Aleluia. ombros dele as nossas enfermidades, as nossas doenças, meus irmãos. Ele levou, eu quero dizer em nome de Jesus, hoje é noite de milagre. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Ele levou sobre si. Muitas das vezes nós não podemos aceitar o mal que está querendo bater na nossa casa e na nossa vida. Devemos dizer, Deus, eu não aceito essa enfermidade. Essa enfermidade não é minha. O Senhor levou sobre si essa doença, essa enfermidade, esse mal. Aleluia. E hoje eu sou livre, sou liberto para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, nessa noite. Aleluia. É Deus. Maravilha, Jesus. Ele curou a sogra de Pedro. Glória a Deus. Ele levantou ela da cama. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sem chamar atenção, ele tocou na mão dela, Oh, Jesus. porque dele saía virtude Glória a Deus. e porque também ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, as Aleluia. nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados também. Oh, glória a Deus, ele perdoou e não há, aleluia. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Oh, Jesus. glória. Porque ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Eita, Senhor. Lá ele perdoou, lá ele nos limpou, lá ele nos Oh. purificou.
de todo mal, meus irmãos. Eita glória. Aleluia, e Ele opera para mostrar que Ele é Deus. Ele opera para mostrar que Ele levou as nossas enfermidades. O milagre que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Eita glória. Aleluia, para mostrar que Ele levou, para mostrar que Ele é Deus, que somente Ele tem o poder para curar. Glória. A glória é dele, o louvor é dele, a honra, tudo é dele nesta noite. Por isso adore ao Senhor nesta noite. Aproveita esse tempo, esse segundo que ainda tem nesta noite, nesse culto da família. Porque Jesus, como Ele entrou na casa de Pedro, Ele está entrando na tua casa nesta noite. E aleluia, aquilo que nós não conseguimos fazer, não conseguimos ver, não conseguimos resolver, Ele está vendo e Ele está tocando lá. Ele está tocando lá nessa enfermidade, nessa pessoa. E você vai ver essa pessoa de pé, servindo ao Senhor. Você vai ver essa pessoa que estava deitada hoje, pastor. Hoje ela está deitada, mas amanhã estará adorando o nome do Senhor. Porque o mal está batendo em retirada nesta noite. Adora nessa noite o nome do Senhor. Aleluia, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Quem quer oração vem passando aqui? Quem quer oração por algum familiar vem passando enquanto nós adoramos o nome do Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Levanta porque está saindo virtude para curar nessa noite enquanto você adora. Adora o Senhor, porque é dele o poder, a honra, a glória, e o poder e o domínio é todo dele nesta noite. Está saindo virtude, está saindo, aleluia, a tua bênção. Os olhos do Senhor estão olhando para ti nesta noite. Ele está atento à oração que está saindo deste lugar. Os olhos deles estão voltados especialmente a este lugar. Aleluia, 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 aleluia. Há um poder de Deus aqui. Através da palavra Ele está curando, Ele está libertando. Aleluia, o milagre está sendo gerado, está acontecendo dentro da tua casa. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor amado, por essa noite especial, culto da família, aonde o Senhor marcou. Senhor amado, essa data, esta noite, para nós juntos adorarmos mais uma vez o Teu santo nome, meu Deus e meu Pai. Eu creio que a Tua palavra é a mesma, ela não mudou, ela ainda continua operando, Senhor, e tendo virtude sobre esta terra. Papai querido, Papai amado, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor, através da Tua palavra, está curando nesta noite familiares, Pai amado, que estão, Senhor Jesus, acamados, enfermos, necessitados.